Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Mais um vídeo então da Escola Dominical. Nessa oportunidade nós estamos então com a nossa lição número 4 da nossa revista, a revistinha Lições Bíblicas, Corpo, Alma e Espírito, né? Revistinha que vai falar então no nosso quarto trimestre de 2025 sobre a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, nós estamos fazendo esse estudo semanalmente, que com certeza tem servido de edificação para nossas vidas. Eu quero informar você aqui do canal, que está me assistindo, que já chegou o livro sobre o Tratado da Alma do Homem, de John Flavel, um pastor inglês que escreveu sobre o tratado da alma humana de uma forma cristocêntrica, de uma forma bíblica. Aqui atrás diz o seguinte: Pneumatologia, um tratado da alma do homem, é uma das melhores obras do puritano John Flavel. Esse tratado abrange a natureza divina, original, excelente e imortal da alma, seu amor e inclinação ao corpo, com a necessidade de sua separação dele, considerada e aprimorada, a existência, operações e estado de almas separadas, tanto no céu como no inferno. Então esse livro aqui, ele também vai servir para você poder se aprofundar também nos temas da revista, né? É um livro que vai ajudar você a entender alguns aspectos sobre a alma humana, um livro cristocêntrico, um livro bíblico, e eu recomendo. Ele está na minha livraria, na Wiclap. Aqui embaixo, né, você vai poder ver aí o endereço, né, wiclap.bio/refletindo a mente de Cristo. Dá um pulinho lá, dá uma conferida nesse, em outros títulos que tem lá, e com certeza você será abençoado por uma leitura cristocêntrica que aponta para a verdade das Escrituras, que é tão necessária para o cristão nesse tempo presente. Então, diante dessas considerações, vamos para a nossa lição, que vai estar então hoje falando sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Então, se você está com a sua lição, pegue ela. Se você tem uma Bíblia também, esteja com ela em mãos para estudar a lição. Eu estou aqui com a Bíblia também. Essa Bíblia aqui é a tradução ACF, tá? Almeida Corrigida e Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana. É uma tradução que corresponde bem às nossas necessidades de uma tradução que procure ser mais fidedigna o possível com o texto original, que é o texto recebido, né, e o texto grego, né, do Novo Testamento, e o texto Receptus, o texto maçorético do Antigo Testamento. E essa tradução, ela é uma tradução fidedigna. Os irmãos da Trinitariana fizeram um excelente trabalho nessa tradução, assim também como a King James é uma ótima tradução das Escrituras Sagradas. Então, nosso texto áureo diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Então, no momento que o cristão ele é regenerado, né, a pessoa, no momento que a pessoa que é ímpia está perdida, ela ouve o Evangelho, creu no Evangelho, e o Senhor, pela sua graça, então, concede para ela fé para crer, convence ela dos seus pecados, e ela é levada pelo Senhor, então, o caminho da salvação, e é regenerada. Então ela passa a ser habitada pelo Espírito Santo, porque não é possível que ela por si mesma consiga
se autotransformar. Então isso é uma obra do Espírito Santo. E como agora ela é habitada pelo Espírito Santo, então, obviamente, que ela então se torna uma pessoa que é posse do Senhor, né? Ela se torna propriedade do Senhor. O seu corpo, que antes era escravo do maligno, escravo de Satanás, escravo do pecado, escravo desse mundo, agora ele está não mais num estado de escravidão. O corpo físico, então, ele agora, livre da escravidão do pecado, ele está agora sobre os cuidados do Senhor e do seu Santo Espírito e habitado pelo Senhor e pelo seu Santo Espírito. A nossa verdade prática é a seguinte: ter consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como possuímos. Então a lição ela aponta para essa necessidade, né, de nós cuidarmos do nosso corpo, né, no sentido de que ele é a habitação do Espírito Santo. Antes, nós vivíamos de uma forma devassa, entregando o nosso corpo para todo tipo de coisa maligna, ruim, perversa, vícios, prostituições, a avareza, tantas maldades. O nosso corpo era instrumento, mas agora não mais, não somos mais então instrumentos do pecado. E como não somos instrumentos do pecado e somos agora servos de Cristo, fomos então regenerados, o Espírito Santo habita em nós, devemos então apresentar-nos a Deus, né? Colocando o nosso corpo como um vaso nas mãos do Senhor para servi-lo e para disponibilidade de fazer as coisas que são agradáveis ao Senhor. Então, nosso texto áureo, a nossa leitura bíblica em classe, diz o seguinte: 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17, e depois 1 Coríntios capítulo 6, do 15 até o 20. Então, verso 16 do capítulo 3: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 6,15: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. O conselho dele, o apóstolo Paulo diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então é um conselho, né, do apóstolo Paulo para que os coríntios não seguissem aquela linha de cultura da época deles na cidade de Corinto, em que havia muitos templos de prostituição pagã, havia muitas festas pagãs e que anteriormente eles viviam nisso. Mas agora eles não deveriam mais se apresentar a esse tipo de vida, mas eles deveriam se apresentar a Deus, estar ali na igreja reunidos e serem instrumentos nas mãos do Senhor para fazerem coisas que glorifiquem o seu nome, boas obras, fazer voluntariamente a obra do Senhor na igreja, auxiliar os órfãos, as viúvas, usar os meios, os instrumentos e o seu corpo como um canal de bênção, e também apresentar o seu corpo nas mãos do Senhor como agora livre do pecado e servo de Cristo, servo da justiça, filho da luz,
não mais nas trevas, tendo em vista uma vida em Cristo com sabedoria e prudência, cuidando então como bom dispenseiro e administrador e mordomo dessa dádiva que era o corpo deles, de uma forma que fosse glorificar a Deus e não destruir aquele que era o corpo deles, o templo do Espírito Santo, né? Como também nós, como cristãos, hoje temos que aplicar isso a nós. Não podemos fazer coisas com o nosso corpo que venha levar o nosso corpo a se flagelar, a destruir. Isso que nós vemos aqui na lição. Na lição anterior vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção de nossa matéria corrompida. Nessa lição estudaremos a respeito do corpo como o templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Então é isso que nós vamos ver na lição. E a primeira parte diz o seguinte: corpo, propriedade e habitação divina. Primeiro ponto, comprado e selado. Assim como o espírito e alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, que foi a última leitura que nós lemos, Fostes comprados por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E também em Efésios, Efésios capítulo de número 1 de Efésios e o versículo de número 20, que vai nos dizer o seguinte, capítulo 1 de Efésios e verso de número 20, diz assim, capítulo 1, verso 7, perdão, aqui em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiros esperamos em Cristo. Então, olha só, nós fomos comprados para viver para o seu louvor, para a sua glória, em quem também vós estáis, depois que ouvisse a palavra da verdade. Então, fomos comprados para viver para a glória de Deus. E esse é o objetivo, de Deus haver criado o homem. Ele criou o homem para viver para a sua glória. Infelizmente, o homem errou o caminho, mas o Senhor já havia preparado um escape, Cristo. E agora, em Cristo, nós tendo esse escape, nós devemos nos conscientizar que depois de Ele ter nos salvado, nós não podemos mais nos apresentar a esse mundo e olhar para esse mundo, desejando esse mundo, mas devemos sempre permanecer olhando firme para nosso Senhor e desejando cada vez mais servi-lo e buscá-lo. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário. Como Jesus prometeu aos discípulos, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que habita convosco estará em vós. Quantas pessoas, que mutilam o seu corpo, marcam o seu corpo, até mesmo pessoas que se dizem cristãs, que acabam colocando marcas no seu corpo, fazendo tatuagens no seu corpo, Mas veja, o corpo ele é propriedade do Senhor. Como que nós vamos marcar o nosso corpo? No livro do Antigo Testamento, no Pentateuco, o Senhor ele fala, não marcareis o vosso corpo, não fareis marcas no vosso corpo, como
os gentios fazem, essas nações que eu vou extirpar de diante da face de vocês, não façam como eles. Isso mesmo está agora entrando no cristianismo, né? Muita gente que acaba aderindo a essa prática de tatuar-se, né? De marcar o seu corpo com tatuagens, com brincos, com piercings, e tudo isso aí deve-se ter um extremo cuidado, né? Para que não venha ferir a imagem de Deus no corpo, né? A glória de Deus através do nosso corpo, né? Porque ali, o corpo que Deus nos deu, ele sendo propriedade do Senhor, nós não podemos colocar aquilo que não vem de Deus nele, né? E hoje em dia, por causa do liberalismo que está entrando com força na igreja, infelizmente há então adeptos dessa forma de visão, né, que acham que não tem problema fazer coisas com seu corpo, porque a graça, né, é livre, Deus é amor e não há problema nenhum, mas o Senhor não se agrada desse tipo de atitude, esse tipo de visão de cristianismo. E aqui nós estamos vendo isso. A expressão habita convosco, estará em vós, indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Depois passaram a tê-lo dentro deles pela experiência da regeneração, como acontece com todos os que nascem de novo. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Enganam-se os que dizem que Ele quer apenas o coração. Então, é um engano, né, aquela pessoa que pensa que Jesus ele quer apenas o coração. Ela está se auto-enganando, né, conforme diz em 1 Tessalonicenses 4:4, né, que vai nos dizer o seguinte, que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Então veja o conselho do apóstolo Paulo, tenha sabedoria em cuidar do seu corpo. E 1 Pedro capítulo 1, verso 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, em toda a vossa maneira de viver. Então nós vemos, né, muitos até que estão dizendo cristãos na igreja, que não sabem realmente conduzir cuidados ao corpo, né? Não cuidam do seu corpo, não têm uma disciplina com seu corpo. É através do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas da nossa vida espiritual. E quanta gente que é preguiçosa, né? Quanta gente que não tem ânimo, né? Para, através do corpo, servir ao Senhor, dar lugar à preguiça, dar lugar ao desânimo, dar lugar à negligência, né? E dá lugar a excessos carnais, como glutonaria, bebedice, e acaba não disciplinando o seu corpo. E o cristão ele deve aprender, então, a disciplinar-se, a disciplinar o seu corpo. O apóstolo Paulo ele fala, olha, eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à servidão para que o Senhor seja glorificado através do meu corpo. Veja o que diz em 1 Coríntios 9, 27. Podemos ler do verso 24 em diante. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Verso 26, pois eu assim corro, não como coisa incerta, combato, não batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Então veja, o apóstolo Paulo ele dá o exemplo, né, sobre subjugar o corpo, né?
sobre reduzir o corpo ao controle do espírito e alma dele, que são regenerados. Esse corpo nosso, na verdade, ainda não foi regenerado. O nosso corpo ainda, o sinal que ele não foi regenerado é que ele vai perecer. Então, ele ainda nos transmite a propriedade do pecado, né, que ele recebeu lá no Éden, sobre ele, essa propriedade do pecado, essa consequência, né, do pecado. Então, o corpo humano, ele traz consigo as consequências do pecado, as dores, as mazelas, os sofrimentos. Ele então está ainda numa situação caída. Ele só será glorificado no dia em que o Senhor transformar então o nosso corpo, que é pó, né, em pó se tornará, em um corpo de glória, assim como dele, né? O Senhor, ele ressuscitou, e o seu corpo, né, que havia sido crucificado ali no madeiro, foi glorificado. E o Senhor então é a primícia dos que dormem, né? É a primícia da ressurreição. Ele é o modelo, é o primeiro, é o primogênito dessa nova criação, o segundo Adão, e tais como o segundo Adão são os demais, né, que pela fé no Senhor Jesus foram transformados e redimidos. Mas mesmo que nós, então, subjuguemos esse nosso corpo, nós sabemos que ele é um corpo que vai perecer. E nós devemos lutar para fazer como o apóstolo Paulo disse aqui, reduzir a servidão ao corpo. Por quê? Porque esse corpo, por ele estar numa situação caída, ele sempre vai lutar contra o nosso espírito, para que nós não façamos aquilo que desejamos fazer. Veja o que diz em Gálatas, no capítulo 5, verso 17, né? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se estáis guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. E aí depois o apóstolo vai falar das obras da carne. Só que a sujeição da carne se dá quando o Senhor nos concede graça pelo seu Santo Espírito para nós nos posicionarmos, né, contra a carne, contra o velho homem, contra os desejos da carne, né? E nós precisamos fazer isso, né? Então, aqui o apóstolo Paulo vai dizer: não sabeis vós? A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, faltava-lhes uma compreensão espiritual acerca da mordomia do corpo. Ele faz semelhante indagação por 4 vezes. Os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tanto pecado entre eles. Mas nós não somos diferentes dos coríntios, tá, irmãos? Nós não somos diferentes, né, dos coríntios. Nós também temos as nossas fraquezas, as nossas imaturidades, né? E precisamos sempre da graça do Senhor para nos ajudar a vencer a nós mesmos, né? Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpora são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive relativa ao vestuário. E realmente, né, como é bonito ver os cristãos bem arrumados. Agora, como é triste ver determinada igreja, determinado local de adoração, em que as pessoas vão de qualquer maneira. Não que a roupa em si ela vai salvar, mas a roupa em si ela demonstra aquilo que está no coração, né? Se a pessoa realmente ela é salva, ela terá prazer em se apresentar de uma maneira digna no culto, na adoração ao Senhor. Agora, se não, ela irá de qualquer maneira, realmente não se importará em se apresentar perante o Senhor. Adão e Eva, depois do pecado, se cobriram com aventais de folha de figueira.
Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. Isso é muito interessante. E ele cita a passagem também de 1 Timóteo, 1 Timóteo no capítulo de número 2 e no verso de número 9, né? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, com ouro, pérolas ou vestidos preciosos. Então, ele mostra aqui que há um padrão moral, né? E é mais elevado que o nosso, né? Nós temos uma visão de padrão moral e o padrão moral de Deus é diferente. Não vemos ali os sacerdotes, né? Que eles tinham que se vestir de uma maneira que cumprisse a vontade de Deus, né? Vemos ali que eles não podiam subir as escadas para fazer ali um sacrifício ali no altar e estar com as partes íntimas sendo demonstradas, mas eles tinham que se cobrir, tinham que estar bem vestidos, né? Havia um padrão estabelecido por Deus para que o sacerdote servisse, né? Então ali já mostra, né, uma sombra do que o Senhor se agrada, né? E no nosso tempo não é diferente, né? E temos uma consciência, né, irmãos, uma consciência que nos acusa ou nos concede justificação diante de Deus, né? Claro que Cristo é o nosso justificador, o nosso advogado, aquele que nos reconcilia com Deus. Só que temos uma consciência que foi transformada e que vai nos mostrando o que é o correto à luz da palavra de Deus. E vamos lendo a Bíblia, comparando ela com a nossa vida moral, e a palavra de Deus, que é viva, eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes, vai trabalhando em nossa vida para mudar aquilo que é necessário ser mudado. Então, propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor e não para as impurezas. Somos membros de Cristo e templo do Deus vivente. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos, né? Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduzem a uma verdadeira, completa cura e restauração. Então, né, que Deus nos guarde, nos dê graça, não estamos livres de fracassar, de errar conosco, com o nosso corpo, né, com o nosso próximo, e devemos sempre olhar para a palavra de Deus e suas admoestações. Então, Efésios capítulo número 5, verso 1 a 6, o apóstolo vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem tolice, nem zombaria que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis que nenhum fornicário, impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, o apóstolo ele mostra, olha, o que convém a santos, né? O que convém àqueles que foram transformados, aqueles que foram chamados, aqueles que foram eleitos pelo Senhor, o que convém, né? Então é disso que se trata, né? Se somos do Senhor, temos que cuidar para que possamos fazer aquilo que é agradável a Ele. O corpo como tabernáculo, portador da presença, uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos nesse tabernáculo. Brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo.
Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. Romanos capítulo 8 e verso de número 11, que vai nos dizer o seguinte: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Isso é interessante, né? Somos templo do Espírito Santo, né? Somos do Senhor, o Senhor que ressuscitou dentre os mortos, né? Que vivificará nossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em nós. Então isso é muito lindo, muito maravilhoso. Esse nosso corpo tão frágil, ele agora é habitado pelo Senhor, né? Nos diz então aqui o comentarista que sendo portador da presença do Senhor, e assim como o tabernáculo era o corpo do crente, né? É uma habitação viva e guiada pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né? Ele vai falar aqui do tabernáculo, né? E a tricotonomia, a analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico, a composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto. O tabernáculo compreendia o pátio, um espaço externo, o lugar santo e o lugar santíssimo. O espaço interno único coberto, separado apenas por um véu, o que lembra a tênue divisão entre alma e espírito. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Assim, a presença do Espírito Santo na vida do crente enche-o em sua integralidade, corpo, alma e espírito. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Então, aqui ele faz uma analogia ao tabernáculo. Eu gosto muito da analogia do tabernáculo com respeito a Cristo, né? Essa analogia dele aqui é muito pessoal dele, né? Algo do comentarista, né? E cada um tem a sua visão sobre essa questão, mas eu vejo o tabernáculo de uma forma cristocêntrica, né? Porque é uma figura, é um tipo, né? É um antitipo de Cristo que aponta para Cristo. É o que representa, na maioria, para a maioria dos estudiosos, o tabernáculo. E aqui ele vai falar um tabernáculo guiado, outra lição que extraímos da metáfora, é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz, né? E aqui ele fala sobre ser sensível ao Espírito, e a maneira de sermos guiados pelo Senhor está aqui, ó, né? Porque tem aquela coisa, ó, eu quero ouvir a voz, eu quero ouvir a voz. Tá aqui, ó, lendo a Bíblia fechada, ela é um livro, mas ela aberta é a boca de Deus falando conosco. Então nós temos que aprender a ser guiados pela palavra de Deus e ouvir a voz dele falando conosco. Cuidando do templo do Espírito. Fugir da prostituição. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios 6,18, tem um significado amplo, referindo-se à impureza ou imoralidade sexual no sentido geral. Então, aqui nesse terceiro tópico, na primeira parte, ele vai falar sobre esse cuidado de fugir da prostituição. O crente, ele é liberto dessas coisas, né, irmãos? Mas, né, é necessário se falar, né? É necessário se falar porque tantos e tantos escândalos no nosso tempo, né? E aqui ele vai falar sobre disciplinas espirituais para uma vida espiritual plena. Como templo do Espírito, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado, é preciso apresentá-los a Deus como instrumentos de justiça. É o que nós lemos, assim como nós, o apóstolo Paulo fala em Romanos, né? Apresentamos nosso
os corpos como instrumentos do pecado, nós devemos então agora apresentá-los como instrumentos de justiça, diariamente, tendo uma vida devocional com Deus, vivendo para a glória de Deus, o nosso falar, o nosso olhar, o nosso ouvir, tudo seja para a glória de Deus, as nossas ações que sejam para a glória de Deus, né? Esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Romanos 12, 1, é por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração, o estudo da palavra, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade, produz em nós o seu fruto, nos capacita e habita em nosso coração como o penhor da nossa redenção. O Espírito Santo, né, que nos selou e nos garante a redenção. Disciplinas corporais, ele vai falar aqui, é um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito e tratá-lo sem o devido cuidado, né? Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade da nossa alimentação, né? O irmão fala isso porque, né, realmente no Brasil nós temos uma alta taxa de pessoas obesas e sabemos que o povo evangélico tem esse costume, né, de se alimentar muito bem, de se reunir e, né, se alegrar no Senhor através do alimento, mas também deve haver um cuidado, né, para que nós não venhamos a exceder-nos, né? Exercício físico também é importante, cuidados para o corpo e a mente. Cabe-nos também fazer uso regular do meio de saúde preventivo e curativo disponível, e ele vai citar aqui, né, Isaías, no seu capítulo de número 38, vejamos o que diz, e o verso de número 21. E disser Isaías, tome uma pasta de figos e a ponham como um emplasto sobre a chaga e sarará. Então, né, ele faz uma alusão aí. Nós vemos a mulher do fluxo de sangue, né, que ela buscou todas as alternativas possíveis para que a sua saúde fosse estabelecida, né? Então temos que usar os meios, sim. Lucas era médico, né? Então nós vemos aí que a medicina ela serve, sim, aquela medicina que cientificamente ela provada ela serve para muito nos ajudar, e nós não podemos ser negligentes e nem espiritualizar muito as doenças. Eu vou orar e essa doença vai sair. Se Deus está lhe dando a oportunidade de se tratar, de repente é porque Ele quer que você se trate. De repente, claro, não podemos negligenciar o poder da oração. Mas se tem os meios para o tratamento, quem sabe não é por aí, né? E Deus quer que você haja. Então, o corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como o templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, aqui depois o irmão vai colocar, né, 2 livros, aqui o Santidade que Liberta e da Ama Teu Corpo, da Nancy Pierce. Esse Ama Teu Corpo eu recomendo você comprá-lo, porque a Nancy Pierce é uma grande autora aí de bons livros, né, como Verdade que Liberta, também da CPAD. É uma autora que realmente o Senhor tem usado ela nesse tempo presente para escrever bons livros com temas atuais para nós como cristãos, né? Então, essa foi mais uma lição, né? A nossa lição de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. E aí, você tem cuidado do seu corpo? Você tem administrado, né, esse bem que Deus tem lhe dado, né? E como você tem agido, né? Deixe aí nos seus comentários se realmente você tem tido essa consciência de cuidar do seu corpo. E aqui, né, fica a dica aí de livro, né, sobre a alma, que tem a ver com a temática, né, desse trimestre, de John Flavel, né, que vai nos trazer aí
boas reflexões para a nossa jornada espiritual, né? A nossa jornada espiritual, e para que nós venhamos entender melhor, então, como funciona a vida na mente, né? Como funciona a mente do ser humano, como funciona os pensamentos, o espírito. Ele vai desenvolver tudo isso em uma temática bíblica, uma temática realmente que é muito proveitosa, né? E eu vou ler um trechinho aqui, eu marquei ele, né, já em alguns lugares, né? Tá marcadinho aqui, dá para ver, ó. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês terem uma ideia aqui, ó. Eu vou fazer uma leitura aqui, ó. Ele está falando sobre a origem da alma do homem, né? Encontramos aqui o melhor relato que já foi dado sobre a origem da alma do homem, ou de onde ela veio e de quem deriva seus seres. Ele está comentando, né, a criação do homem ali em Gênesis capítulo 3. Ó, que pó as disputas dos filósofos levantam sobre esse assunto da origem da alma do homem, que é esclarecido em poucas palavras pela Escritura, que diz: Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou uma alma vivente, o que claramente fala que é o efeito imediato do poder criador de Deus, não um resultado da matéria. Não, os resultados fluem do seio da matéria, mas isso vem da inspiração de Deus. Aquilo que nasce da carne é carne, mas esse é um espírito descendente do Pai dos espíritos. Deus o formou, mas não de qualquer matéria pré-existente, seja celestial ou terrestre, muito menos desse mesmo, como os estoicos falam, mas do nada. Uma criatura de alto nascimento mas nenhuma partícula da divindade. A essência invisível e imutável de Deus é totalmente repugnante a tais noções, ou seja, já as noções de que o homem tem um espírito que nem o Espírito de Deus, e de que o homem ele surgiu, né, de alguma outra espécie, né? E, portanto, todas essas noções não falam com rigor e cautela suficientes àqueles que ousam chamá-lo de raio ou emanação de Deus. O homem é um espírito e flui por meio da criação imediatamente do Pai dos espíritos, mas ainda é um espírito de outra categoria e ordem inferior. Então, muito bom, né? A explicação dele realmente, né, não deixa dúvidas aí. E tá lá na livraria, vou deixar o link aqui embaixo. E espero que você tenha gostado do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, então, se Deus assim nos permitir. Tchau!